Olá, esse é o vídeo de encerramento do livro A Nova Menopausa, da doutora Mary Claire. Se você caiu aqui de paraquedas, sugiro que você salve esse vídeo em assistir mais tarde e clica aqui no Carta Leitora, que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos desse livro, que foi traduzido para o português e lançado no Brasil no primeiro semestre de 2025. Nesse primeiro vídeo, você também vai entender por que eu resolvi gravar conteúdo sobre esse livro, que num primeiro momento pode ser muito estranho, e vou te contar por quê, o que eu faço, mas se você assistir lá o primeiro vídeo, eu acredito que você vai entender por que eu estou trazendo esse conteúdo para o meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosatti, eu sou psicoterapeuta especialista no atendimento de adolescentes e adultos que buscam a individuação e que são sobreviventes de relações tóxicas e especialista da terapia breve do resgate da criança interior. Se você já conhece, já vem acompanhando essa série de vídeos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo de encerramento, ainda tem um conteúdo que eu tinha me esquecido, mas o que eu vou trazer aqui é a parte final do livro e também vou falar um pouco como foi o meu processo pessoal, estudando esse livro, compartilhando e passando pela transição menopáusica e fazendo reposição hormonal. Tá bem? Então, ela finaliza aqui com fontes de informações sobre menopausa. Ela disponibiliza vários links que eu criei um documento que vai estar aqui na descrição do vídeo e você vai poder fazer o download. É um documento dentro do Google Drive, tá? E você vai poder acessar esses sites e continuar o seu processo de pesquisa. Todos eles estão em inglês, mas não sei se você sabe, caso você não fale, não leia em inglês, a tradução hoje da inteligência artificial, dentro do próprio site, quando você clica na parte superior, tem uma partezinha, opção, que é traduzir, às vezes aparece automaticamente. Quer traduzir esse conteúdo para o português? Isso já é feito com muita qualidade em comparação a alguns anos atrás, tá? Então, fica possível você ler e entender o que ela está trazendo. Inclusive, nessa parte aqui, ela sugere que se você conhece um profissional especialista em menopausa, que você está gostando muito de fazer o acompanhamento com ele, no site dela, que é o The Pause Life, que vai estar aqui como segunda opção, aqui não, no documento, é o segundo link, tá? Você pode indicar esse profissional no site dela, assim mais pessoas podem ter acesso, tanto brasileiros quanto brasileiros fora do Brasil, podem consultar, porque consultar um especialista em menopausa não precisa ser um atendimento pessoal. Você pode fazer a sua exame de rotina com sua ginecologista, tá? E ter o especialista de menopausa, que em geral não é o mesmo. Para algumas pessoas calha dessa coincidência, que é tipo ganhar na Mega Sena, acumular de Réveillon. Opa, a luz mudou. Mas não é para todo mundo que funciona assim. Então, é possível fazer uma terapia online com um especialista em reposição hormonal, especialista em menopausa, porque nem sempre a pessoa vai fazer a reposição hormonal. Maravilha? Então, agora eu vou falar do apêndice A. No apêndice A, ela traz dados e estatísticas atualizados sobre o uso da terapia hormonal na menopausa. Então, eu não vou ler tudo o que ela traz aqui no início, o texto inicial, mas eu já vou direto ao assunto, que é a Food and Drug Administration, que é o FDA nos Estados Unidos, que é referente, que é como a Anvisa no Brasil, que é uma agência reguladora de medicamentos, alimentos, só que essa é dos Estados Unidos, que, claro, é onde ela trabalha, onde ela mora. Tá? Que é a doutora Mary Claire Haver. Ela aprovou a terapia hormonal como tratamento para 4 problemas associados à menopausa. Número 1, sintomas vasomotores, ondas de calor, suor noturno, palpitações cardíacas e problemas de sono. Segundo, perda de densidade óssea, enfraquecimento dos ossos e osteoporose.
3. Hipoestrogenismo prematuro, deficiência de estrogênio, em decorrência da menopausa ou da menopausa prematura, resultante de cirurgias como a oforectomia, com ou sem esterectomia, radiação e quimioterapia. Oforectomia é a retirada dos ovários, um deles ou dos dois. Sintomas geniturinários, inclui urinação frequente, urinação acompanhada de ardência, infecções recorrentes trato urinário, ressecamento vaginal e dor durante o sexo. Além de tudo isso, pesquisas apontam que a terapia hormonal pode melhorar e aliviar sintomas relacionados às seguintes condições: sarcopenia, perda de massa muscular. A terapia hormonal neutraliza a sarcopenia ligada ao envelhecimento, a queda da produção de estrogênio e a transição da menopausa. Cognição. Quando iniciada imediatamente após a esterectomia, com oforectomia bilateral, ou seja, a retirada de útero e dos dois ovários, a reposição de estrogênio pode beneficiar as funções cognitivas da paciente. E se você está ouvindo isso e pensando, cognição e menopausa, what is it? O que é isso? Possivelmente você vai entender na próxima leva de vídeos que eu vou gravar, que é o cérebro e a menopausa, tá bem? Esse é um estudo muito novo, inclusive para os profissionais especialistas em menopausa, tá? Então, fica aqui comigo. Problemas de pele capilares incluem a queda de cabelo e o afinamento da pele, maior incidência de hematomas e a perda de elasticidade da pele. Dores articulares. As participantes de diversos estudos declararam sentir menos dores articulares e enrijecimento com a terapia hormonal. Diabetes. Embora não seja aprovada pela FDA para tratar diabetes tipo 2, a terapia hormonal em mulheres saudáveis com diabetes tipo 2 pré-existente melhora o controle glicêmico quando usada para combater os sintomas da menopausa. Depressão. Embora não sejam aprovadas pela FDA para tratar depressão, as terapias baseadas no estrogênio podem reforçar a reação clínica a antidepressivos em mulheres na meia-idade e na terceira idade, quando prescritas como tratamento para os sintomas da menopausa. Bem, então, essa é a situação dos Estados Unidos. A pesquisa que eu fiz na Anvisa, eu não encontrei, mas isso não significa que não tenha lá. Talvez seja porque realmente eu não tenho experiência com isso, e talvez você seja uma grande estudiosa, um grande estudioso que é curioso e vai conseguir descobrir como está a aprovação no Brasil. E, claro, com o seu especialista que está te acompanhando na sua transição menopáusica, descobrir como que a gente encontra o que está aprovado no Brasil e o que não está em termos de reposição hormonal, tá? Mas isso aqui, pelo menos, pode dar para a gente um horizonte, porque, claro, quando a gente está falando de países como os Estados Unidos, que é considerado uma potência mundial, um país rico, com domínio, essa galera, em geral, desponta em alguns estudos, porque é uma sociedade mais madura, porque tem uma relação com educação e informação, diferente de países como é o caso nosso, do Brasil, tá? E ali pode ser uma inspiração, entender o que essa galera está fazendo, para poder, inclusive, trazer informações para cá, e dependendo da pessoa que está em contato com isso, ela pode, inclusive, engajar grupos e poder, inclusive, brigar por políticas públicas para lidar e resolver essas questões de investimento nas pesquisas de saúde da mulher. Tá certo? Aqui na descrição do vídeo, eu também vou colocar os profissionais que eu fui descobrindo aqui no Brasil que estão falando sobre menopausa. E tem duas pessoas muito importantes, que é o Dr. Vinícius, André Vinícius, se eu não estou enganada, Vinícius com certeza, que eu já coloquei na descrição de outros vídeos. Ele é um especialista em menopausa, residente na Paraíba, eu acho que ele nasceu lá também, e ele tem um conteúdo fenomenal, tanto no YouTube quanto no Instagram.
A outra médica é a doutora Letícia Cauano, que ela não é especialista em menopausa, mas ela fala do processo dela. Ela é uma pesquisadora e ela fala do processo dela de ter entrado em pré-diabetes na transição da menopausa, e ela conta no Instagram através de Reels, como está sendo o processo dela, e ela traz muitos artigos científicos e dicas, né, de por onde a gente pode ir, junto com o especialista que está nos acompanhando nessa transição da menopausa. O Dr. Vinícius, ele criou um aplicativo chamado Raquel Menopausa, que eu vou deixar o link aqui também na descrição, porque ali você consegue ter o seu diário. Isso é muito importante para quem está em transição menopáusica, que é identificar os sintomas, ir relatando quantidade de água por dia, de proteína, descrever mesmo um texto para sintomas, e ele é um aplicativo gratuito, tá? Então pode ser que isso também te ajude. O que mais que eu quero falar? Bem, o próximo apêndice que eu vou disponibilizar é o apêndice B, que é o questionário sobre sintomas da menopausa, que é a escala Green. Com essa escala, você pode levar para o seu médico. Se você já ouviu o capítulo que a doutora Mary Claire fala, olha, se você, na hora que for procurar o profissional, já levar uma lista de sintomas e a intensidade deles, isso vai facilitar muito a vida. Especialmente se você tem plano de saúde, porque isso pode te ajudar a otimizar o tempo. Então, o médico, vendo já essa escala Green, que ela é utilizada, até hoje é uma escala já antiga, mas ela ainda é utilizada, para ter um contexto dos sintomas e da intensidade dos sintomas, para poder ajudar sobre a elaboração do seu tratamento. Outro apêndice que eu estou disponibilizando é o apêndice C, que é o diário de ondas de calor e diário de sintomas. Então, ali também tem as recomendações, como é que você coloca esse diário para jogo. Bem, o livro ele está finalizado. Estou muito feliz de ter feito esse material, por muitos motivos, né? Primeiro que ele é uma informação muito nova. Eu acho muito bom poder disponibilizar uma informação tão importante e tão nova, em termos, inclusive, de publicação. Essa é uma frustração que eu tenho com alguns estudos, assim, por exemplo, quando eu estudei sobre estilos de apego, o contato pele com pele, né, que foi feito por alguns estudiosos ali na década de 70, o John Bowlby, o Ashley Montague, que fazer isso em 2025 é tipo, meu Deus do céu, faz tanto tempo que vem se falando disso e a gente lê esse conteúdo, pelo menos quando eu leio e estudo, a sensação que me dá é que tem tão pouca coisa sendo feita, né? E poder estar em contato com esse material tão novo e essa diminuição do tempo de tradução, né? Há algum tempo atrás, livros estrangeiros demoravam muito a ser traduzidos para o português. E agora a gente tem uma relíquia como essa aqui, uma joia como essa, que é o livro ter sido lançado em 2025 em inglês e ter sido traduzido para o português em 2025. Então, isso é muito interessante. E o livro da sequência que eu vou gravar também tem esse tempo mais curto entre a publicação em inglês e a tradução em português. Bem, ao longo desse processo, eu conheci a especialista em menopausa que está me acompanhando na transição. Eu estou em transição, ainda estou me habituando com os termos, né? Porque o que a Mary Claire e a doutora Lisa Mosconi, que vai ser a próxima que eu vou gravar os vídeos do cérebro e a menopausa, elas vão trazer que perimenopausa se caracteriza por irregularidade do ciclo, que não é o meu caso. O meu ciclo continua muito regular, porém, eu já apresento sintomas. E um dos meus sintomas principais é distúrbio do sono. Então, conheci essa especialista, que por acaso também é a especialista, é a ginecologista que está fazendo o meu acompanhamento de rotina. E eu optei pela reposição hormonal. Hoje eu faço a reposição
já estou desde maio, eu estou gravando esse vídeo em agosto, eu estou desde maio fazendo a reposição com progesterona bioidêntica e fazendo reposição de testosterona. Então, gravar esse vídeo e fazer ao mesmo tempo o processo de reposição, desse acompanhamento da minha transição menopáusica, me dá essa sensação que a Mary Claire Haver traz, que é essa paciente proativa, essa pessoa que participa do processo. Eu já tenho essa característica, pessoalmente e profissionalmente com os meus clientes. Os meus clientes de psicoterapia são clientes que eu escolho na recepção com essa característica, que é trabalhar junto. Não sou eu que digo, faça isso, faça aquilo, lá, lá, lá. Não, a gente trabalha junto, a gente toma decisões juntos, até porque essa é uma característica de sobreviventes de relações tóxicas, traumas infantis, que é uma relação muito complicada com autoridades. Então, neste papel de autoridade como psicoterapeuta, é muito importante que eu trabalhe ao máximo a horizontalidade no trabalho, que a gente trabalhe junto e não no lugar de eu sou superior e você tem que me obedecer. Não que isso funcione em outras coisas, mas sim, acontece. Tá? Eu já passei por essa experiência de processo terapêutico, onde o terapeuta achava que ele era uma sumidade. Enfim, essa é uma outra questão. Mas o que eu quero trazer aqui é que essa é uma característica minha, trabalhar junto. Então, lendo esse livro e fazendo o meu processo de transição menopáusica, me traz essa sensação de que eu estou participando, que eu estou junto, e não entro também numa loucura, que eu já fui assim, que é de achar que essa sumidade que está aqui na minha frente decide tudo por mim porque sabe tudo. Quando a Mary Claire traz no livro, olha só, nós médicos não aprendemos isso na faculdade de medicina, sobre menopausa, e a gente tem que estudar por nossa conta e risco e lidar com a nossa demanda pessoal, profissional, para poder se especializar nisso, né? E a pessoa que está me acompanhando, a médica que está me acompanhando, ela começou a estudar por causa da transição da menopausa dela, que foi um caso parecido com a Mary Claire, que eu imagino que deve ser muito comum entre as ginecologistas que se especializam em menopausa. Porque sente na pele o que pode acontecer nessa transição menopáusica. Então, eu desejo que esse conteúdo, de fato, te traga esse entendimento que você vai ter que estudar sim. Porque se você não fizer isso, você está em risco de ter muito prejuízo e não conseguir fazer o tratamento o mais cedo possível, que esse é um outro ponto que eu tenho visto com as minhas clientes brasileiras e as minhas clientes estrangeiras. Eu atendo clientes fora do Brasil, falantes de inglês, no mundo inteiro, assim, gente que está em tudo que é lugar, que vocês podem imaginar. E, gente, do mesmo jeito que aqui no Brasil, quando eu falo com a minha cliente de 35, entre 30 e 40 anos, que ela pode estar em transição menopáusica, ela olha para mim e fica, que isso, gente, está doida? Claro que não. Claro que sim. Essa é uma informação muito nova. E tem mais, sobreviventes de traumas infantis podem entrar em transição menopáusica com 9 anos de antecedência. O que significa isso? Hoje, qual que é a janela que se está trabalhando para uma transição menopáusica? Entre 35 e 45 anos. Se essa sobrevivente antecipa em 9 anos, ela pode ficar numa janela de 24 a 34 anos, podendo entrar em perimenopausa. E se essa pessoa começa a ter sintomas, tem a informação como essa que a Mary Claire disponibilizou, que para mim assim é um ouro, né, gente? É uma coisa muito impressionante perceber como que o que se tem disponível, e a Mary Claire explica isso muito bem, no Brasil não é diferente dos Estados Unidos, essa crença, e que foi minha também, de que menopausa, ou pensar nisso, eu tenho que pensar isso depois dos 50 anos, quando eu parar de menstruar, quando o meu ciclo ficar irregular. Nada disso. E se eu fiquei chocada com os conteúdos que eu li aqui da Mary Claire, e você também,
prepare-se para o próximo livro. O Cérebro e a Menopausa, ele vai trazer ainda mais informações sobre o quanto é importante a gente olhar para isso o mais cedo possível, ainda que você se sinta muito jovem e o seu ciclo seja regular e maravilhoso, mas se você começa a apresentar sintomas que são descritos aqui nesse livro, inclusive sintomas ligados à nossa cognição, tá? Às nossas lembranças, ao armazenamento de memória, isso pode te afetar. E se você se cuidar, nessa janela de transição menopáusica, ali que pode variar, no caso de sobreviventes de trauma, entre 24 e 34, se você não faz parte desse grupo, entre 35 e 45 anos, isso pode mudar a sua vida. E deixa eu atualizar vocês. Em 2025, eu tenho 46 anos de idade, tudo indica que eu entrei em transição menopáusica em 2020, que foi quando eu comecei a ter insônia, e que na minha cabeça estava aparecendo que tinha a ver com uma situação de estresse pós-traumático que eu passei em 2019. Que sim, poderia ter alguma relação, mas não só. Eu já estava entrando em transição menopáusica, porque tem uma característica do distúrbio do sono para mulheres em transição menopáusica, que é acordar pontualmente às 3 horas da manhã. E adivinha? Era exatamente o que estava acontecendo comigo. Tá? Então, é isso, eu tenho um ciclo super regular, mas tudo indica que eu já estou em transição menopáusica desde os 40 anos. E só fui saber de tudo isso e começar o tratamento agora aos 46 anos. Estou começando a ver algumas mudanças, tem muitos ajustes que estão sendo feitos, e eu consigo seguir ali a cartilha que a doutora Mary Claire recomenda, que é fazer exercício de força, exercício aeróbico, mudar a alimentação. Então, tem uma nutricionista que me acompanha, eu tenho personal trainer, eu faço corrida, eu tenho uma rotina de sono super rígida, no sentido de regular, porque esse também é o meu trabalho com os meus clientes, eu trabalho as questões orgânicas junto com as questões emocionais e psicológicas, e isso simplesmente é ouro para preparar uma mulher para a transição menopáusica. Então, eu me sinto muito feliz de estar em contato com esse conteúdo, porque eu sei que agora, na mão, eu tenho uma ferramenta muito poderosa para ajudar as minhas clientes e elas poderem passar pela transição menopáusica com informação, sabendo onde buscar, sabendo, inclusive, identificar. Esse profissional é para mim, esse profissional não é. Entende? Evitando o que a doutora Mary Claire traz, que é ficar dando volta. Qual que é o relato mais comum das minhas clientes? Eu já fui no especialista tal, e, na verdade, ela precisava ter ido primeiro no especialista em menopausa, porque era tratando as questões aqui, dos sintomas que ela está tendo, que ela ia poder avaliar o que sobrou disso. Aí eu vou no outro especialista referente a essa questão. Né? Especialmente se essa mulher não tiver feito mudança na rotina, atividade física, sono e alimentação saudável. Se ela não fizer isso, ela pode estar com o especialista mais incrível em menopausa do mundo. Não vai adiantar. Não vai resolver os sintomas dessa mulher. Então, eu fico muito feliz de saber que agora eu tenho essa possibilidade de ajudar as mulheres a fazerem esse processo da transição, e eu desejo que todo esse conteúdo seja útil para você. Eu recomendo fortemente que você reveja, até porque se foi um conteúdo que você entrou em contato pela primeira vez, não se iluda. Por mais inteligente, por mais atenta, se você só estava assistindo o vídeo, o que eu duvido, porque é raro quem consegue hoje sentar e assistir um vídeo longo como esses que eu fiz para falar desse conteúdo e de um conteúdo tão denso, a gente não fixa. Mesmo eu aqui estudando, já tinha estudado o livro, fui reestudar para preparar os conteúdos, gravando, repetindo a gravação 1000 vezes. Ainda assim, eu não domino esse conteúdo, definitivamente. E nem sei se vou dominar um dia. Mas eu digo, não é nem um domínio como profissional, mas é um domínio no sentido de
entendi tudo que está aqui e eu consigo conversar com a médica que me acompanha com muita segurança. Não, é uma coisa que eu preciso voltar. Essa madrugada mesmo, eu estava voltando para ver umas questões de suplementação para distúrbios de sono, qual caminho que eu vou ter, porque eu discuto isso com a minha nutricionista também. Então, não se iluda. Salva esse material e vai revendo. Se você ainda não comprou o livro, compre o livro quando for possível para você e vai estudar. Porque se você fizer essa caminhada da sua transição menopáusica antecipadamente, você vai ter uma qualidade de vida e vai evitar muitas doenças que matam mesmo. Isso é muito sério. Tá bem? Bem, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, ativa o sino de notificações para você receber a notificação dos vídeos de segunda às 7 da manhã e das sextas às 18 horas. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, o algoritmo entregar para mais pessoas. Compartilha esse vídeo com alguma mulher que pode se beneficiar desse conteúdo, inclusive com algum profissional. Muitos médicos nem fazem ideia que esse livro já está aqui disponível para a gente. Tá? Inclusive, a ginecologista que está me acompanhando, especialista em menopausa, na nossa consulta mais recente, ela falou, estou lendo A Nova Menopausa. Ela não sabia do livro e foi muito legal, a gente conversou um pouco sobre isso, então pode ser que você conheça algum profissional que vai se beneficiar. O que mais? Deixa o seu comentário aqui, como é que foi passar por essa série de vídeos aqui desse livro, o que te ajudou, o que ainda está estranho para você, se ele te ajudou a tomar alguma decisão, eu vou gostar de saber, e as outras pessoas que vão ler os comentários também podem se beneficiar. Muito obrigada, e até o próximo vídeo.